E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Simões, analista de inteligência comercial e estratégia. E hoje a gente vai dar início ao nosso curso e essa nossa jornada dentro do Power BI. Mas antes da gente começar a montar as nossas visualizações, os nossos dashboards, é importante deixar bem claro na cabeça de vocês algumas diferenças que a gente tem dentro das visualizações do Power BI e dentro das bases de dados que a gente consumia dentro do Excel. Porque grande parte das pessoas que começam a mexer em Power BI e têm interesse na ferramenta, normalmente trabalhavam já com Excel e tentam migrar para o Power BI para trazer inovação e trazer soluções mais inteligentes. Mas o grande erro que elas fazem, que elas cometem, é de trabalhar a base de dados da mesma forma no Power BI como elas trabalhavam dentro do Excel. Mas eu vou trazer para vocês aqui como que funcionam as databases dentro do Excel e como que a gente vai trabalhar com elas dentro do Power BI, tá? Então, para começar, vamos falar um pouquinho aqui sobre como é uma base de dados dentro do Excel. Deixa eu só carregar, foi. Dentro do Excel, normalmente a gente vai pegar um tabelão como um todo, trazendo todas as informações com diversas colunas, independente se essas informações elas serão replicadas, se elas são repetidas ou se elas são únicas, tá? Então a gente vai trazer todas as informações com colunas diferentes. Então, primeiramente eu quero falar sobre a data. E aí eu trago dessa data qual que é a informação de ano, porque às vezes eu quero fazer um CONTIFs, um SUMIFs, e aí eu vou lá e coloco a informação de ano, a informação de nome do mês, a informação de dia, trimestre, meses numéricos, caso eu queira fazer alguma condicional com relação a números. Então, se o mês é menor do que 11, considere o dia da semana. E aí a gente entra em uma outra dimensão. A gente vai começar a falar sobre cidades. Então, eu trago aqui que é Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. E aí traz o estado, a região, o país. E aí é importante sempre ressaltar que o Rio de Janeiro, ele sempre vai estar localizado no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste e no país Brasil. Então, a gente traz aqui diversas colunas que vão trazer informações repetidas para a gente dentro do Excel. É a forma como a plataforma funciona, a forma como a ferramenta funciona. Mas isso não quer dizer que é a forma mais inteligente, mais performática de se utilizar dados. Isso aqui eu peço que vocês prestem atenção, porque quando a gente for para a parte de Power BI, isso vai ficar um pouquinho mais claro qual que é a diferença, tá? E aí entramos na dimensão de produto, onde a gente vai falar do produto D, produto A, produto B, produto C. E aí a gente tem as classificações desses produtos, o preço desses produtos e a quantidade que foi vendida. E é novamente importante salientar aqui que o produto A ele sempre vai ser classe 1, ele sempre vai ter o preço de R$ 15,97. E aí aqui a gente tem as quantidades, que é algo específico dessa venda, tá? Então, beleza. A gente falou como uma tabela aqui dentro do Excel, novamente salientando que a gente sempre traz tudo em tabelão, recriando colunas para cada uma das informações que a gente acha pertinente de trazer. Porém, quando a gente vai para o Power BI, a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, aqui no Power BI, o mais interessante para a gente, na realidade, é trazer essas informações divididas em tabelas fato e tabelas dimensões, tá vendo? Tudo que for fato tem o fact e tudo que for dimensão começa normalmente com um dim, de dimensão. As tabelas fatos, elas são as informações únicas e mais importantes que a gente tem na nossa database, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai estar trazendo as informações de vendas. E para saber as informações de vendas, a gente precisa de cidade, data, produto e a quantidade que foi vendida. Se eu quiser saber alguma informação específica sobre a cidade, eu crio uma relação entre a minha tabela fato com a minha tabela dimensão regional, onde eu vou ter aqui uma chave única cidade que se conecta com a minha Fact Sales. Então, aí dentro dessa tabela aqui, de regional, é onde eu vou colocar o desdobramento das informações de cada uma das cidades. Então, eu tenho, por exemplo, São Paulo. Aí vai estar aqui São Paulo, estado de São Paulo, país Brasil, na região sudeste.
mas na minha tabela fato eu simplesmente vou ter São Paulo, que é a informação única que eu preciso. E aí, se eu precisar de alguma informação mais específica daquela região, eu consulto a minha DIA regional, tá? Falando sobre data, eu tenho a minha tabela de calendário, que ela também tem essa informação de data. E dentro da DIN calendário, eu vou desdobrar em ano, dia, dia da semana, mês numérico, nome mês, trimestre e quaisquer outras informações que a gente achar pertinente de trazer, tá? E por último, no que diz respeito a produto, a gente vai ter aqui o nome do produto, que é a chave que vai conectar com o produto, a classificação desse produto e o preço desse produto, que vai ser sempre o mesmo, tá? E por último, a gente tem uma informação aqui que é simplesmente um fato, que é a quantidade vendida, e a gente não tem uma tabela de dimensão para ela. Então, entrando aqui, propriamente dito, dentro das nossas tabelas, primeiramente, a gente tem a nossa tabela fato, Affect Sales, onde a gente vai ter só as informações mais importantes e que são únicas. Então, vou trazer aqui que no dia 22 de outubro de 2021, no Rio de Janeiro, do produto A, foram vendidas 44 unidades. Se eu quiser saber o que esse produto A é e onde está localizada na região o Rio de Janeiro, a gente entra dentro da DIA regional, onde a gente vai ter aqui que São Paulo é em São Paulo, Sudeste e Brasil, que o Rio de Janeiro é no Rio de Janeiro, Sudeste e Brasil, e Belo Horizonte é em Minas Gerais, Sudeste e Brasil. Vocês concordam que essas informações elas são escritas na pedra, elas não vão mudar? Belo Horizonte não vai sair de Minas e vai ir para Espírito Santo? Isso aqui é algo escrito na pedra? Então, todas as informações que a gente tem se desdobrando sobre uma informação única, vai ficar contido dentro da nossa tabela de dimensão. Caso eu queira saber alguma informação sobre DIN produto, sobre os produtos, eu tenho aqui a minha tabela de dimensão de produto, onde eu falo que o meu produto A, ele sempre vai ser classe 1 e ele sempre vai ser vendido por R$ 15,97. Enquanto o produto C, ele sempre vai ser classe 1 e sempre vai ser vendido por R$ 60,77, tá? E por último, aqui a nossa tabela de calendário, onde eu vou ter a nossa data, que é a nossa chave única, e os desdobramentos de ano, mês, dia, trimestre, mês numérico e dia da semana. Então, no final das contas, a grande diferença entre o Excel e o Power BI é que no Excel a gente vai trazer todas essas informações condensadas em uma mesma tabela, que a gente pode chamar de um tabelão, enquanto no Power BI a gente vai organizar essas informações aqui, dividindo elas em tabelas fato e tabelas de dimensão, tá? E aí, nesse primeiro momento, a gente não vai realizar as conexões entre essas tabelas. Depois a gente vai ter que realizar essas tabelas, mas fica para um tópico, para uma próxima aula. Eu só queria deixar bem claro para vocês aqui nesse primeiro momento que tudo que a gente fez no Excel vai ser muito importante aqui na hora de a gente mexer no BI? Sim, porque ele traz uma consciência de como trabalhar com uma base de dados. Mas a gente não vai trabalhar os dados da mesma forma como a gente trabalhava, tá? Tem uma construção um pouquinho diferente, e aí no começo é importante a gente ter isso bem claro para a gente não enfrentar desafios lá na frente. Então, o que eu queria trazer para vocês nesse momento são essas diferenças que a gente tem dentro de uma database em Excel e em Power BI, e destacar o conceito do que é a informação fato, a tabela fato, que vai trazer para a gente tudo que é mais importante da nossa tabela de vendas e simplesmente os dados numéricos. Tabela de dimensão são dados categóricos das informações que estão contidas dentro da tabela fato. Ficando bem claro isso para vocês, eu já fico bastante feliz. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, o canal está totalmente aberto. Peço que vocês comentem aí, falem o que ficou de dúvidas, que a gente pode fazer um novo vídeo para tentar esclarecer as dúvidas de vocês. E quaisquer dicas que vocês tenham de conteúdo, tudo que vocês queiram aprender, para a gente poder trabalhar aqui por trás e estar sendo colaborativos, entende? Para que a gente possa produzir conteúdos que realmente vão agregar para vocês. Espero que seja isso. Muito obrigado por todos que assistiram, chegaram até aqui ao final do vídeo. E nos vemos nas próximas. Tchau, tchau.